Fala galera, beleza com vocês por aí? Tudo em cima? Hoje, né, meu povo, mais um dia de conteúdo, mais um dia de lançar um videozinho pra vocês aí no canalzinho e para dar continuidade ao nosso conteúdo que não pode parar, beleza? E nós estamos estudando a questão sobre os Estados Unidos, população americana nós já vimos, questão de preconceito e imigrantes também já vimos, e hoje a gente vai falar ainda dentro dos Estados Unidos, uma questão mais econômica e política. Só que um negócio bacana a gente falar, vou até colocar o título da aula assim, ó, Estados Unidos, país globalizador, tá? Porque a gente vai abranger tanto a política quanto a economia, questões militares e por aí vai. Porque, gente, quando a gente olha para os Estados Unidos da América, o principal país do mundo, quando a gente fala em questões de economia, né? Os Estados Unidos ele movimenta aí, anualmente 20 trilhões de dólares dentro do seu PIB, é o maior PIB do mundo, a maior economia do mundo é dos Estados Unidos. Em segundo lugar, depois vem a China, que está ali em torno de uns 12, 13 trilhões de dólares, que alguns falam que a China pode ultrapassar os Estados Unidos. Veremos, né, os próximos capítulos da novela, veremos como é que vai ser essa questão aí. Mas nosso foco aqui hoje é falar dos Estados Unidos, falar dessa questão da potência que os Estados Unidos é. E como eu falei com vocês, os Estados Unidos é um país globalizador. O que isso significa? O que é o conceito de país globalizador? Gente, um país globalizador é aquele país que ele influencia outras nações, outros países, né? Outros estados, nações, quando a gente fala de país, em alguns aspectos. Por exemplo, quais são os aspectos da globalização? Política, economia, militarismo, ambiental, social, cultural, isso tudo são aspectos da globalização. E se um país influenciar um outro país em algum desses 6 aspectos, tem outros aspectos, mas eles são os principais, né? Se um país influencia outros países através de 6 aspectos aqui da globalização, ele é considerado um país globalizador. E aquele país que influencia em 3 grandes aspectos, economia, política e militar, esse país ele é considerado potência. Vamos observar, os Estados Unidos, ele influencia outros países através da sua questão econômica? Sim, obviamente sim. Como eu falei para vocês logo no iniciozinho, o PIB dos Estados Unidos é o maior PIB do mundo, ou seja, o país mais rico do mundo. Tá? Então, se o mundo começa a negociar sem a figura dos Estados Unidos, já vai ser um baque bacana, porque os Estados Unidos é o que negocia com o mundo todo. China, Japão, Brasil, Europa inteira, países até mesmo da África, da Ásia. Então, se a gente tira os Estados Unidos da jogada, a gente já tem uma redução muito grande da economia mundial. Tá? Então, os Estados Unidos vai influenciar, através de sua economia, através do seu comércio, outros países. Tá bom? A figura dele é muito importante para a saúde da economia mundial. Beleza? Quando a gente fala na questão política, os Estados Unidos é importante? Também. Observe vocês o seguinte, todas as vezes que tem uma corrida presidencial nos Estados Unidos, como por exemplo esse ano vai ter agora, 2020, mais para o final do ano, né? Você pode ver que o mundo, não vou dizer que o mundo para, na verdade não é que o mundo para, mas o mundo todo fica voltado para ver quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Por quê? A questão política, gente, ela está estreitamente ligada com a questão econômica. Então, tudo aquilo que acontece na política, isso pode afetar na economia. E como os Estados Unidos têm uma grande importância econômica a âmbito mundial, e a política está interligada com essa questão, então o mundo todo assiste para ver quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Né? Tanto é que agora em 2020 está tendo toda essa questão dessa crise, e o povo está colocando, será que o Trump vai conseguir se reeleger, será que não, vai vir outro presidente, quem que pode vir para bater forte com ele e tudo mais. Então o mundo todo se vira para os Estados Unidos nessas épocas do anos assim, de 4 em 4 anos, né? 2020, 2024, por aí vai, para poder acompanhar a questão da política estadunidense. Por quê? A política de lá pode afetar na economia do mundo todo. Uma medida que toma lá o Senado americano pode afetar na economia americana, que afetando a economia americana pode afetar na economia do mundo todo, tá? Por exemplo, quando a gente fala do comércio entre Estados Unidos e China, que hoje o negócio está até meio em crise, né? Os Estados Unidos não está querendo mais negociar tanto com a China assim,
A China no começo tentou, não, vamos tentar argumentar, hoje ela já está falando, quer saber de uma coisa, que se lasque para lá, também não quero saber não, se você quiser negociar, negocie, se não quiser também negocia, depende de vocês para negociar. A famosa, o embate que nós temos ali, né, o debate comercial entre Estados Unidos e China, tá? Então isso daí, a guerra comercial que nós chamamos, né, isso aí é algo que ainda tem muito pano para manga para a gente poder falar, beleza? Questão econômica dos Estados Unidos. Para a gente fechar a questão militar também, quando a gente fala do aspecto militar, os Estados Unidos é fortíssimo nisso. O maior exército do mundo, o maior número de porta-aviões, de caças, de soldados. Os Estados Unidos investe pesado na questão do militarismo. Quando a gente fala em todo, comparado ao mundo todo, de investimento militar, a barra dos Estados Unidos dispara, vai longe, tá? E também os Estados Unidos têm um histórico muito grande na questão do militarismo, né? Participou da Primeira Guerra Mundial, participou da Segunda Guerra Mundial, participou da Guerra Fria, apesar de não ter sido uma guerra propriamente dito, né? Mas só que teve muito investimento em militarismo, em tecnologia, em armamento e tudo mais. Então isso tudo faz com que os Estados Unidos seja grande pra caramba nesses três aspectos. E os Estados Unidos vai muito além disso, porque ele influencia não somente nesses três aspectos, mas influencia também no aspecto social, no aspecto cultural. Por exemplo, quando a gente fala assim, a utilização de camiseta, calça jeans e tênis, isso é moda no mundo, não no mundo todo, mas principalmente nesse mundo ocidental, acabou virando moda. Por quê? Os atores hollywoodianos, por exemplo, a partir da década de 60, 70, 80 principalmente, passaram a aparecer assim nos filmes, em seriados, séries e por aí vai. A partir disso, toda a população começou a ver que era descolado se vestir dessa forma, né? Usando camiseta, calça jeans e tênis. Quando a gente pega a década de 60, a década de 50, a vestimenta era social, os homens eram de terno e gravata, as mulheres também colocavam um blazerzinho com a saia, um sapatinho alto, era um negócio totalmente diferente. E a pessoa, logo como teve essa transição de usar calça jeans, por exemplo, era uma coisa meio rebelde da juventude e tal, e hoje acaba que não tem nada de juventude, né? Pessoas de mais idade utilizam tal, calça jeans, camiseta e tênis, acabou que pulverizou essa moda no mundo todo aí, principalmente voltado ao mundo ocidental, beleza? Então, gente, os Estados Unidos têm uma presença importante, é um país globalizador, porque ele vai influenciar outros países em vários aspectos da globalização, tá? O principal é a questão econômica, né? Que os Estados Unidos têm uma força muito grande nessa questão econômica aí, beleza? E também por outros fatores, como o cultural que eu falei para vocês, o social, entre outros, tá? Então os Estados Unidos têm importância gigantesca, a gente pode falar que hoje é o principal país do mundo, por conta da presença dele em todos os aspectos da globalização. Então ele vai influenciar a globalização em outras regiões. Ele é um país globalizador porque ele tem essa influência em outros países, beleza? Essa é uma questão importante, né? E aí, para a gente poder fechar aqui, tem uma parada legal também, que hoje está acontecendo, eu até citei isso entre os Estados Unidos e a China, que é a guerra comercial. O que é essa guerra comercial, gente? A China está em segundo lugar, os Estados Unidos, primeiro, liderança. Os Estados Unidos querem perder liderança? Óbvio que não. A China quer ganhar liderança? Óbvio que sim. E com isso, então, começa essa guerra entre os dois. Não uma guerra propriamente dita, de tiro, sangue, batalha, não é isso. Mas uma guerra comercial, para ver quem vende mais, para ver quem tem o maior PIB, para ver quem vai evoluir mais nas próximas décadas. É nesse sentido que a gente fala de guerra comercial. Tanto é que alguns estudiosos, alguns cientistas políticos hoje estão colocando que esse conflito que está tendo entre Estados Unidos e a China pode ser a chamada Segunda Guerra Fria, né? Guerra Fria parte número 2. Principalmente com essa questão de coronavírus, tudo aí, porque está tendo muito atrito entre o governo americano e o governo chinês, né? Que um aponta que a China poderia ter tomado medidas antes disso tudo virar uma pandemia, e aí a China fala que ela não teve culpa disso tudo, que isso daí simplesmente aconteceu. Aí os Estados Unidos falam que não vai negociar mais com a China. Inclusive teve um dado importante que os Estados Unidos proibiu empresas chinesas de negociarem na bolsa americana, a principal bolsa do mundo, né? A bolsa de Nova York lá nos Estados Unidos. Isso aí é um baque muito grande, porque as empresas chinesas não poderão mais negociar nessas bolsas, vão ter que se retirar da bolsa, e isso
traz mais atrito ainda entre essas duas nações. Né? A gente está falando das duas grandes potências mundiais hoje. Né? Por isso que muitos cientistas políticos estão apontando como a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então a gente pode ter muito combate entre essas duas aí, mas algo complicado, quando a gente fala entre Estados Unidos e China, mesmo tendo esse combate todo, o comércio entre elas é muito grande. E aí está sendo colocado em xeque esse comércio entre elas duas por conta desse embate todinho. Né? Porque são bilhões e bilhões de dólares anualmente que vai de um lado para o outro entre Estados Unidos e China, porque a integração entre elas ainda é forte, beleza? Mas a gente volta nesse assunto depois para comentar mais sobre essa questão, ver o que mais pode acontecer sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, tá, meu povo? Hoje a gente vai fechando por aqui, falando dessa importância dos Estados Unidos a âmbito mundial, maior economia do mundo, um país globalizador na questão tecnológica também, né? Na questão militar, na questão política e por aí vai, beleza? Por hoje a gente fecha por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida na questão do conteúdo, pode perguntar aí no grupo do WhatsApp que eu estarei respondendo vocês, beleza, meu povo? Então, fica com Deus, até a próxima aula.